Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é o ataque ao BPC e o presente que a extrema-direita ganhou. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. Camaradas, note, eu venho há muito tempo aqui falando com vocês sobre o ataque ao BPC, né? Ao benefício de prestação continuada. Neste momento, mais de 300 mil pessoas já foram cortadas do BPC. Bota na tela aí, Maxwell, uma matéria, por favor, falando sobre isso. Tem uma porrada de vídeo aqui no meu canal falando sobre o ataque ao BPC. Eu destaco o vídeo "É fake news que o governo Lula está atacando o BPC?" Coloca na tela, Maxwell, por favor. E depois o vídeo sobre o negacionismo petista, em que eu leio a nota do Cefes, o Conselho Federal de Serviço Social, que fala do ataque ao BPC. Coloca na tela também, Maxwell. E aí, veja, gente, aconteceu o que era previsível. A extrema-direita entrou com tudo no tema, e tá de maneira cínica e mentirosa pagando defensora dos pobres, dizendo que é contra o ataque ao BPC. Veja, gente, era óbvio que isso iria acontecer. Se vocês ficarem mentindo, dizendo que não tem ataque ao BPC, não ia negar a realidade. Essa mentira, inclusive, é uma mentira que só serve para domesticar uma certa bolha progressista que tem um comportamento de gado. Mas é óbvio que o governo Lula, né, com o protagonismo do Fernando Haddad, deixou a bola na marca do pênalti para a extrema-direita chutar e fazer um gol. E aí tá toda a extrema-direita, uma porrada de deputado falando contra o ataque ao BPC, dizendo que defende os pobres. Por quê? Veja, do ponto de vista sociológico também é bem óbvio, só se surpreende com isso quem não conhece muito bem o Brasil. E aí você, que é uma pessoa comum, que está aqui assistindo o canal, você não é obrigado a saber disso, mas quem é militante político, quem está na luta política organizada, é mais ou menos obrigado a saber disso. Veja, o grupo de beneficiários do BPC são dois grandes grupos: pessoas idosas, né, que recebem o BPC Luas, e pessoas com deficiência. O grupo de pessoas idosas não é muito organizado porque a gente está falando de um perfil aqui sociológico de idosos pobres, uma boa parcela deles analfabetos, semi-analfabetos, que vêm daquela realidade do interior, que foram da roça, migraram para a cidade e por aí vai. Mas tem um segundo grupo de pessoas que recebem o BPC, que são pessoas com deficiência, que aí tem um tecido organizativo maior, que tem uma capacidade de articulação maior e que, inclusive, é base para eleger parlamentares. Então tem um bocado de vereador, deputado estadual, deputado federal, até senador, que se elegeu, em parte, fazendo um discurso para proteção de pessoas com deficiência, de apoio a mães de filhos atípicos e por aí vai. Embora, em vários casos, isso seja mais retórica do que real, fato concreto a gente está falando de uma base mais ou menos organizada, com um protagonismo das mães, diga-se de passagem, né? Considerando o quadro patriarcal de desresponsabilização masculina pela criação dos filhos, especialmente quando são filhos PCDs. E aí a gente está falando de um grupo mais ou menos organizado, que tem uma capacidade de pressão interessante, e é lógico e evidente que não iria passar esse ataque ao BPC sem que algum setor da política institucional burguesa olhasse para isso e visse: ei, menino, oportunidade do caralho de eu aparecer aqui, de eu granjear apoio, de eu conquistar uns votos futuros. E aí, veja, a maioria das esquerdas foi covarde, canalha e omissa, ficou calada frente ao ataque ao BPC, mentindo, dizendo que não tem ataque ao BPC, que é só recadastramento, que é só combate às fraudes. Eu vou mais uma vez citar isso aqui, porque eu fiquei decepcionado e a crítica tem que ser feita. O grande pastor Henrique Vieira, que é uma figura que, enfim, é difícil ver as posições que ele está tomando, por exemplo, foi pro Twitter no dia que Fernando Haddad anunciou o ataque neoliberal e falou, no caso do BPC, que era só recadastramento, né? Bota aí na tela, Maxwell, mais uma vez, por favor, o Twitter do pastor Henrique Vieira. E aí tem outras pessoas que estão mentindo até agora. O Carlito Neto, que é meu fã, né? Ele fala de mim toda semana. Tá toda semana mentindo lá na fórum, dizendo que é só recadastramento, que não tem ataque nenhum ao BPC. E aí, vocês apostam que as pessoas são burras, né? Tem ataque ao BPC, tem ataque já nesse recadastramento, como eu já falei, 300 mil pessoas já foram cortadas, e tem um ataque mais grave ainda, que é só abrir o pacote de medidas que o governo apresentou, ou então ler o projeto de lei que foi apresentado pelo José Guimarães do PT, e vocês já viram um ataque. Eu já mostrei esse documento para vocês 1000 vezes.
Vou mostrar só mais uma vez. Aqui, gente, isso é mudança de critério no BPC, viu? Deixa eu ampliar mais um pouquinho aqui. Isso é mudança de critério no BPC. O terceiro item é uma mudança de critério. O último item é uma mudança de critério, uma mudança de critério brutal que corta várias pessoas do BPC. Aí o Carlito Neto pode mentir. Aí a mídia governista, que eu não chamo mais de mídia progressista, né? A mídia governista pode mentir. Aí o André Roncalha pode mentir. Aí o dono de Corolla pode mentir. Aí um bocado de gente pode mentir, mas isso aqui é fato. Perfeito? Isso aqui é fato. Eu, inclusive, lancei um vídeo no canal, As Mentiras de André Roncalha sobre o BPC e o pacote de Haddad. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Então assim, gente, pode mentir à vontade. E aí, veja, toda a extrema-direita tá surfando em cima disso agora. Toda a extrema-direita tá surfando em cima disso agora. Saiu, eu vou mostrar só um exemplo pra vocês. Bota aí na tela, Maxwell, a postagem da Michelle Bolsonaro, tá ligado? Veja, gente, a oportunidade que vocês aí estão dando pro bolsonarismo se aparecer. Aí veja, o que é mais grave? O bolsonarismo, ele tem dificuldade eleitoral de ter uma boa votação na parcela da classe trabalhadora que ganha até 2 salários mínimos e no eleitorado feminino, né? A gente sabe pelos números, inclusive há muitos anos, desde a eleição de 2018, que em quem ganha até 2 salários mínimos e no eleitorado feminino, a tendência de voto do bolsonarismo é menor do que a votação no geral. Aí, vocês dão oportunidade para o bolsonarismo surfar de maneira oportunista em cima de uma pauta que atinge diretamente quem ganha até 2 salários mínimos e atinge diretamente o eleitorado feminino. Caralho, velho. Assim, parabéns, Fernando Haddad. Parabéns, viu? Assim, você é um gênio. Você é o sabe-tudo. Você é o fodão. Você é o fodão. Vocês aí da mídia governista batendo palma pra esta merda, legitimando ataque ao BPC, parabéns. Vocês são um fodão. Errado deve estar eu. Errado deve estar, sei lá, o Conselho Federal de Serviço Social, que está criticando ataque ao BPC. Errado deve estar, deixa eu pegar até aqui direitinho, para não errar a citação, que várias instituições que trabalham com política social, tal, que pesquisam, que atuam no serviço público, soltaram nota contra o ataque ao BPC. Na prática, inclusive, todas as instituições mais importantes do Brasil sobre política social já condenaram o ataque ao BPC. Veja, já saiu nota do Conselho Nacional de Assistência Social contra a PL 4614, que é essa que tem as mudanças no BPC, que eu acabei de mostrar para vocês, que na verdade não são mudanças, né? São ataques. Já saiu também nota do Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social, que reúne, né, todos os operadores da política pública da assistência social em âmbito nacional. Então, todas as principais instituições que debatem e que operam a política social já soltaram nota pública condenando os ataques ao BPC. Aí vocês vão ficar mentindo, vocês acham que a bola ia ficar quicando e que a extrema-direita não ia aproveitar? É claro que ela ia aproveitar. Inclusive, o lado bom é que até demorou para eles aproveitarem, sabe? Esse é, inclusive, o lado bom. Até demorou para eles aproveitarem, considerando que o recadastramento que foi feito para cortar gente do BPC, e não é para combater fraude, é para cortar gente, eu expliquei isso em detalhes no meu vídeo. É fake news que o governo Lula está atacando o BPC. Coloca na tela mais uma vez, Maxwell, por favor. Isso está acontecendo desde o meio do ano, tá ligado? Então vocês ficam dando pirulito para extrema-direita, gente. Aí a galera fica me atacando, dizendo que é fake news. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. O Frederico Crepe postou hoje no Twitter e que é muito importante pra gente entender o que é que tá acontecendo. Aqui, ó, a postagem do Frederico Crepe. Deixa eu aumentar aqui pra vocês. Isso aqui é o Google Trends, que é um mecanismo de busca, né, para você ver o que é que está sendo debatido, conversado na internet e tal. Ó, sobre o BPC, os temas mais buscados no Google em relação ao BPC. BPC bloqueado por falta de cadastro único, crescimento de busca de 3.500%. Benefício BPC bloqueado, crescimento de 1.250% nas buscas. BPC bloqueado, o que fazer? Crescimento de 700%, BPC bloqueado, crescimento de 650%, BPC 2025, crescimento de 350%. Então as pessoas estão no Google desesperadas querendo entender o bloqueio ao BPC. Sabe, gente? E aí, assim, eu acho engraçado, né? Acho engraçado que as pessoas vivem me atacando, mas nunca fazem um debate sério, né? E aí, vejam, pode me atacar, viu? Que eu confio na inteligência das pessoas. As pessoas estão vendo que tem uma parte aí, né, uma parte do petismo que se comporta como gado, que não é todo, mas é uma parte boa, se comporta como gado, que nunca responde os debates que eu faço. Nunca responde o conteúdo, né? As pessoas percebem isso. Então, veja, é lógico que se acontecer. E por que eu tô aqui há muito tempo
criticando o ataque ao BPC. Além de eu ser um militante comunista do PCBR, que tem compromisso com a classe trabalhadora e que não aceita esse tipo de ataque ao BPC, que as pessoas vão passar fome, veja, é claro que uma hora isso ia explodir. Qual vai ser a explicação da extrema-direita? A explicação da extrema-direita vai ser assim, aliás, já está sendo assim. O governo Lula gasta muito, porque gasta muito, está tendo que cortar do BPC. A gente precisa de mais responsabilidade fiscal. Então a explicação da extrema-direita é que está atacando o BPC porque tem pouca austeridade. Então tem que ter mais austeridade para não atacar o BPC. Vocês entendem que a explicação deles é uma explicação ideológica que reforça o programa neoliberal. É preciso que as pessoas tenham acesso a outras explicações, inclusive a explicação correta, que é o ataque ao BPC, não é pressão do Congresso, atenção, é fruto direto do novo teto de gastos e partiu do governo Lula por causa do novo teto de gastos. Então é por causa da austeridade, por causa do programa neoliberal que o BPC está sendo atacado. E aí, veja, eu sou muito consciente de quem é o público aqui no canal, né? Pessoas idosas, semi-analfabetas, que inclusive têm pouco acesso à internet, não assistem normalmente o meu canal. Mas seus filhos e filhas, netos e netas, sobrinhos e sobrinhas assistem o canal, né? Tem muita gente que é assistente social, que é advogada trabalhista, que participa de associações de mães, que tem crianças PCDs, que tem crianças neuroatípicas, que assistem meu canal. Eu venho recebendo, inclusive, um bocado de denúncia, um bocado de mensagem no Instagram agradecendo, parabenizando, dizendo que é muito importante o debate que a gente vem aqui fazendo contra o ataque ao BPC. Então essas pessoas estão tendo acesso à explicação real. Que o problema não é que o governo gasta demais, aí por isso bagunçou as contas públicas e o BPC está sendo atacado. O problema é justamente a política de austeridade, a política de novo teto de gastos. Aí vocês querem que o BPC seja atacado e que as pessoas da classe trabalhadora não tenham a explicação correta de por que isso está acontecendo. Não só para resistir a isso, mas também para não achar que isso é culpa de uma irresponsabilidade fiscal reforçando o programa neoliberal. Porque, veja, a pessoa que vai ser cortada do BPC, ela vai passar fome, ela vai ficar com raiva disso pro resto da vida. É preciso a gente ter uma explicação política e uma ação política para fazer com que essa pessoa não vire uma direitosa. Porque tem risco, tá ligado? Tem risco. Se a pessoa acreditar, ah não, meu BPC foi cortado porque tem um governo de esquerda, o governo de esquerda gasta muito, aí bagunçou as contas públicas, por isso que eu tô perdendo meu benefício. Gente, essa pessoa vai virar direita. É ou não é? Percebe? Então assim, vamos lá, gente. Cobre seu deputado, cobre sua deputada, cobre seu senador, sabe? Cobre o seu partido, cobre o seu movimento social, que a gente não pode aceitar não, isso ataca o BPC não, isso tem que ser tirado do Congresso, isso tem que ser derrotado. Vamos lá, vamos cobrar inclusive figuras importantes que não falam sobre o tema, né? Cobrar aí o pastor Henrique Vieira de mudar de posição, ter uma posição correta, cobrar o Guilherme Boulos, cobrar a Erika Hilton, cobrar o Lindenberg Faria, cobrar a Gleisi Hoffmann, né? Cobrar o Pedro Campos. Bota a foto aí do Pedro Campos, Maxwell, que agora implantou cabelo. Não, eu sou de esquerda, sou a favor do povo. Bora, Pedro Campos. Tá fingindo que é de esquerda agora? Defende o BPC aí, né? Cobrar o Felipe Carreiras, que ganhou muito dinheiro com o PERSE, né? Que o Felipe Carreiras é autor do projeto PERSE e ele tem empresas na área de eventos que foram beneficiadas com o PERSE, né? Mais de 10 milhões. Cobrar o seu Felipe Carreiras, tá ganhando muito dinheiro aí. O senhor Felipe Carreiras, defender um pobrezinho de vez em quando, cobrar a bancada do PCdoB, o Orlando Silva, a Jandira Fegali. Bora, gente! Esse é o momento, porque a gente deixa essa pauta para a extrema-direita, veja, vocês vão dar a oportunidade da extrema-direita avançar no eleitorado feminino e pobre que ganha até 2 salários mínimos. É isso que vocês querem, é? E mentir não vai adiantar. Veja, eu quero, para terminar esse vídeo, mostrar uma mentira para vocês que eu achei fantástica, eu achei ótimo, maravilhoso. Vê, presta atenção aqui. Mais uma vez, pegando uma postagem do Frederico Crepe, olha o que o imbecilzinho do Luan postou aqui, vê. Ele pegou esse meu texto, que está escrito, deixa eu ampliar até aqui para vocês. Dado básico, se o pacote neoliberal do governo Lula for aprovado, o salário mínimo poderá subir no máximo 2,5% acima da inflação. A inflação de alimentos em 2024 vai ficar acima de 4%. Famílias pobres gastam 50% da sua renda com alimentação. O nome disso é arroz salarial. Aí o que o Luan comentou. O salário real vai continuar crescendo e esse animal chama isso de arroz salarial. Chamem esse cara do que quiser. Eu chamo de antipetista líder de seita. Vamos lá. O Luan, ele é estudante de economia, né? Mas ele é desonesto. Ele é governista gado.
Gado, né? Vou até aqui mostrar o comentário do Frederico Crepe e vou explicar ele para vocês. A inflação é uma média de variação de uma cesta de produtos. Uma média pode ter variações diferentes em vários itens individualmente. É possível que a inflação de alimentos seja maior que a valorização do salário mínimo nesse cenário de limitação. O Luan está sendo desonesto. Gente, o que é que significa isso? Veja, é bem simples de entender para vocês verem como esse povo é desonesto. Ó, a inflação, ela mede o preço de milhares de produtos, né? E ela é uma média. O que é que significa uma média? Significa que no rol de milhares de produtos, as variações de preço, a tendência geral, vamos dizer, é 4%. Não significa que cada mercadoria, olhada individualmente, só a variação de preço foi só de 4%, né? Alguns foram 2, outros foram 3, outros foram 1,5, outros foram 6, outros foram 7, outros foram 8, outros foram 9 e por aí vai. Percebe? Então a inflação é uma média de milhares de preços na economia. Aí vamos dizer que a inflação de um ano foi 3%. Isso significa que todo mundo, todo trabalhador, toda trabalhadora vai sentir uma inflação de 3%? Não. Por quê? O padrão de consumo depende muito do local nas relações de produção, na divisão social do trabalho e da renda da pessoa. Então, pessoas pobres que ganham, por exemplo, em média 2 salários mínimos, gastam 50% da sua renda só com comida. Isso é dado oficial, percebe? De várias instituições públicas e privadas, vocês acham isso inclusive no IBGE, no IPEA, em vários cantos. Então, pessoas pobres gastam proporcionalmente muito mais da sua renda com comida do que pessoas ricas que ganham acima de 5 salários mínimos, 10 salários mínimos. Quando eu falo pessoas ricas, não é quem ganha mais de 5 salários mínimos é rico, né, gente? Pessoas com mais rendimento, né? Então, veja, qual é a lógica? A lógica é basicamente o seguinte. Tá, a inflação oficial no ano foi de 3%. Mas, nesse índice geral, a inflação de alimentos foi de 5%. Vamos imaginar aqui para argumentar. O que é que isso significa? Isso significa que isso vai pesar muito mais no bolso de quem é mais pobre do que no bolso de quem tem mais renda. Porque, em média, pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos gastam 15% e 20% só da sua renda com comida. Perfeito? E já pessoas que ganham até 2 salários mínimos gastam, em média, 50% da sua renda com comida. Então, a inflação de alimentos pesa muito mais no bolso do mais pobre do que naquele que tem maior renda. Se o cálculo do salário mínimo proposto no pacote neoliberal do governo Lula diz que o crescimento do salário mínimo acima da inflação vai ser de no máximo 2%, aí vamos dizer que teve um aumento real do salário mínimo nesta regra neoliberal, que limita o crescimento do salário mínimo, que o salário mínimo cresceu 2,5%, o máximo, né? Beleza, o salário mínimo cresceu 2,5%. Massa. Porém, a inflação de alimentos foi 5%, o que é normal. É o crescimento do salário mínimo não acompanhar cada um dos preços específicos. A questão é o quanto não está acompanhando. Então, só que o crescimento do salário mínimo acima da inflação foi só 2,5%, mas a inflação de alimentos foi de 5%. E aí, como as famílias pobres consomem, em média, 50% da sua renda com alimento, essa família pobre está sofrendo arroxo salarial. Porque o salário dela vai comprar menos comida. Isso vai pesar mais na sua renda. Veja, é difícil de entender? Não, né? Não. Ah, não, Júlio, mas é 2,5% acima da inflação. Sim, da inflação geral. A inflação geral não significa que cada índice de inflação específico de cada mercadoria acompanhou a inflação geral. Então, por exemplo, vamos imaginar que no ano tenha crescido que só a porra o preço, né? Tenha aumentado a inflação do vinho francês, do caviar, do camarão descascado e do kiwi. Isso não vai fazer quase diferença nenhuma para as famílias pobres, que não comem camarão descascado comprado num bom preço, nem sequer vinho francês, e quando vão comer fruta não comem kiwi, né, gente? Comem banana, comem maçã, que é laranja, que é mais barato. Percebe? Então, assim, depende de que item a gente está falando, né? E do impacto que ele vai ter em cada setor da sociedade, que é diferenciado pelo seu local na produção, pelo seu papel na divisão social do trabalho e, consequentemente, pela sua renda. Então, é claro que, considerando a tendência de alta de preços dos alimentos que a gente vive no Brasil, porque cada vez mais o agronegócio expande a sua fronteira agrícola para a produção de soja, milho e cana-de-açúcar para exportação e reduz a área de cultivo para coisas básicas da mesa do brasileiro, como arroz e feijão, e como existe uma pressão cada vez maior para exportar tudo, desabastecendo o mercado interno e aumentando o preço dos alimentos, essa regra que vai limitar o crescimento do salário mínimo só
a 2,5%, vai significar rosto salarial para as famílias pobres. Qual é a dificuldade de entender isso? Veja, gente, não adianta você chegar e dizer assim, ó, meu governo é foda. Por quê? Porque a inflação está controlada. Pode ser que a inflação esteja controlada, que a inflação seja só de 2% ao ano. Do caralho. Enquanto o índice geral. Mas se nessa inflação de 2% ao ano subiu o preço da comida, subiu o preço do gás de cozinha, subiu o preço da conta de luz, as famílias pobres da base da pirâmide, as famílias da classe trabalhadora mais pobres, mais precárias, vão estar sentindo um inferno inflacionário. Porque o índice geral da inflação está 2%, mas o que mais pesa na renda das famílias mais pobres, como gás de cozinha, comida e a conta de luz, vai estar crescendo. Veja, é difícil de entender isso. Não é, né? Vocês entendem? Como esse governismo acrítico, ele está se degenerando, ele está apodrecendo, ele está cada vez mais mentindo e usando da mentira como sua arma de atuação política, gente. Então, veja, pelo amor de Deus, não dê esse presente para a extrema-direita não, sabe? O Eunício Oliveira, golpista, viu? Apoiou o golpe contra Dilma, uma cebosa. O Eunício Oliveira fez uma postagem dizendo que vai votar contra o ataque ao BPC porque ele defende famílias pobres. Vocês estão dando oportunidade para Michele Bolsonaro, para Eunício Oliveira, pagar defensor de pobre dizendo que é contra as mudanças no critério do BPC proposto pelo governo Lula, gente. Não é possível não. Bota aí na tela, Max, a postagem do Eunício Oliveira. Não é possível não, gente. De verdade, assim, do fundo do coração. Vamos acordar? Para quem tá dormindo ainda, para quem tá num sono anestésico, parem de dar pirulito para a extrema-direita, por favor. Sabe, porque criticar o governo Lula pela esquerda não é dar pirulito para a extrema-direita não, viu? Dar presente para a extrema-direita é isso aí que o governo tá fazendo com ataque ao BPC e com apoio da mídia dita progressista, que na verdade é a mídia governista apodrecida, que é incapaz de defender o interesse da classe trabalhadora. Mas ainda é tempo de mudar essa rota antes que seja tarde. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.